Você já parou para perceber como os seus desconfortos te conectam com os seus valores? Foi exatamente sobre isso que eu estava conversando outro dia com um amigo que está prestes a se mudar para outro país com a sua namorada e ele me disse: Bia, eu preciso te confessar que agora que ela tá super de boa e a viagem tá se aproximando, eu é que tô ficando bem ansioso e aflito com a aproximação da mudança. E aí a pergunta que eu fiz para ele foi exatamente essa: você já parou para pensar quais valores esse desconforto está te comunicando? Pode ser uma necessidade de segurança, de estabilidade, de ser um porto seguro para essa mulher que você ama, de não permitir que nada de ruim aconteça a ela. Esse valor que é importantíssimo para você, que é morar em um outro país, algo que você sonhou a sua vida inteira. É natural que haja um desconforto de pensar que talvez eu possa chegar lá e me frustrar, e talvez as coisas possam correr de uma outra forma, diferente do que eu sonhei durante a minha vida inteira, com esse momento que é super importante para mim. Olha quantos valores importantes estão envolvidos por trás desse medo, por trás dessa angústia, dessa ansiedade, com a aproximação dessa ação valorizada de vida. Estranho seria se você não estivesse ansioso, se você não estivesse com nenhum nível de angústia ou desconforto, porque na verdade isso mostraria que você está totalmente desconectado dos seus valores e da própria realidade, desconsiderando todos os riscos que essa mudança poderia envolver. Essas ansiedades, esse medo, estar presente nesse momento não tem nada de errado, pelo contrário, é extremamente funcional e mostra que tu tá consciente de tudo que é importante para você durante essa mudança. E aí ele passou um tempo assim, olhando pro nada, meio perdido e disse: uau, como quem diz, eu acho que eu vou precisar de um tempo para assimilar tudo isso. E aí um outro amigo que estava sentado do lado disse: foi para entender exatamente isso que eu fui para terapia um tempo atrás, mostrando que isso não era uma exclusividade dele, que todos nós vivenciamos esse processo em algum momento e que muitas vezes esse desconforto ele não precisa ser eliminado. Na verdade, ele está exatamente onde ele deveria estar, comunicando exatamente o que ele precisa comunicar, que é nos lembrar dos nossos valores, nos conectar com aquilo que é importante para a gente e que essas ações valorizadas de vida, por serem muito importantes, por estarem muito conectadas com os nossos valores, naturalmente elas também vão estar intimamente perto, conectadas com as nossas dores, com as nossas angústias, com as nossas ansiedades, os nossos medos. E aí essa conversa, ela me lembrou de um trecho do livro do Reis, né, sobre a terapia de aceitação e compromisso, onde ele diz o seguinte: as pessoas sabem intuitivamente que aquilo com que se importam mais profundamente também é onde podem ser mais machucadas. E assim, muito raramente, podem permitir que essas áreas sejam vistas pelos outros. Então, essa frase, ela define muito bem a angústia desse amigo de pensar que eu não posso, né, escancarar para as pessoas isso que eu estou sentindo, essa angústia, esse desconforto, quando na verdade isso é totalmente natural. E dois, né, de estar com medo, de estar apreensivo por saber que aquele é um plano muito importante para ele, que é uma ação muito valorizada de vida e que envolve muitos aspectos conectados com os valores dele, né? Então, uma nova vida, a vida que ele sempre sonhou, do lado da pessoa que ele ama e que é super importante, que essa relação tem muito significado e por aí vai. Então percebe que muitas vezes os nossos valores e as nossas dores, eles estão intimamente ligados. Às vezes onde existe uma dor, existe um desconforto, uma ansiedade, um medo, existe também um valor muito importante. E aí, às vezes, se eu quero me livrar dessa dor, me livrar desse desconforto, eu me afasto também desses valores que são importantes para mim, dessas ações valorizadas de vida que me levam a ser a pessoa que eu quero ser e a ter a vida que eu quero ter. Então, ações valorizadas, ações conectadas com os meus valores,
proporcionam que eu caminhe em direção a uma vida que vale a pena ser vivida para mim. Mas se às vezes eu quero evitar totalmente o desconforto, eu quero evitar totalmente a angústia e a dor na minha vida, eu posso acabar me distanciando progressivamente de uma vida conectada com os meus valores. Então, o objetivo não é se livrar do desconforto, o objetivo é entender o que esse desconforto me comunica e como que ele pode, de alguma forma, estar conectado a algum valor que é muito importante para mim. Então, o meu convite a mim mesma, a você, ao meu amigo e a todos nós, é que a gente consiga sempre se lembrar que o desconforto nem sempre ele está ali para ser eliminado. Às vezes ele está ali para comunicar um valor muito importante para a gente e para nos direcionar em ações de vida valorizadas e levar a gente mais perto das pessoas que nós queremos ser e da vida que nós queremos ter.